Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar o tema. Ei, Adriana. Ô, gente, até que eu coloque isso aqui, tema. 20 horas só plantas. Ei, Cláudia, ei, Cíntia. 20 horas só plantas. Gente, eu tô digitando aqui porque depois entra alguém que não sabe de que se trata. Paisagismo. Eu vou colocar composição de jardins. Composição de jardins. Porque a pessoa mais ou menos sabe de que a gente vai falar aqui hoje. Não é? Deixa eu fixar agora. Comentários. Pronto. Prontinho. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Me fala aqui, gente. Como vocês estão? Quero saber como que vocês estão. Boa noite. Aí nessa terça-feira maravilhosa. Como vocês estão? Me conta aqui. Quero saber. Gente, 20 horas é horas. A partir de 20 horas não é hora de atender telefone de ninguém, não é hora de falar de coisa chata. Se alguém chato ligar, vocês nem atendem, viu? A partir de 20 horas é hora de falar de coisa boa, planta é coisa boa, não é? E aí nessa quarentena, as minhas lives têm esse intuito de levar bastante conhecimento para vocês de plantas, os benefícios das plantas, as plantas como uma forma terapêutica contra aí a depressão, o pensamento acelerado e para vocês terem o que fazer, não é? Boa noite, Rose. A Cláudia está falando que está bem. Shisley, por que você está triste, minha filha? Mia, olá, Mia, tudo bem, gente? Boa noite. Olha, o pessoal está falando que está bem. Serafim, está muito bem. Paula tá falando que ama plantas, que legal! Gente, ontem eu coloquei um vídeo no IGTV sobre zameucucas. E eu pensei assim, não, vou colocar um vídeo de zameucucas e assim quase ninguém vai ver. Gente, bombou o vídeo. E hoje eu coloquei de palmeira chameadória. E assim também bombou. Depois vocês veem o vídeo de hoje de chameadória. Ficou sensacional o vídeo de ontem e de hoje. Eu acho que eu tava inspirada, sabe? Ei, Rita, Rita é minha irmã, tudo bem? Olá. Ei, Ivete. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite, Marley. A Cláudia tá falando que é estudante de paisagismo. Que legal! Onde você estuda paisagismo, Cláudia? Conta aqui pra mim. A Mirth tá falando que tá precisando das dicas de hoje. Que legal! Gente, eu vou pedir vocês pra ir apertando aí os coraçõezinhos. E, ei, Vânia, ainda bem que você chegou da girassol. Tá falando que tem muita gente necessitando de planta dentro de casa, sim. Shisley gostou. Compartilhou o vídeo de ontem. Ô, Shisley, obrigada, gratidão, que legal. Gente, olha o que eu vou pedir para vocês. Tem um aviãozinho aí embaixo. O que eu vou pedir para vocês? Para apertar o aviãozinho, vai aparecer os contatos de vocês. Vocês apertem lá, não vai atrapalhar o que eu tô falando aqui com vocês. Umas 10, 20 pessoas, chama o pessoal aí para a live que a gente vai fazer aqui agora com a Ana da Casa Jardim. Ela vai dar muita ideia boa de composição de paisagismo para vocês. Então, vocês podem estar ajudando a gente fazendo isso. Eu adorei vocês ontem. Teve tanto print da tela minha com o convidado, a gente fica assim achando tão legal. Vocês viram que teve gente que montou terrário e mandou hoje pra mim? Aí eu até postei alguns aí no Stories, depois vocês vão lá ver. Ei, Ana! Tudo bem, Ana? Que legal que você tá aqui. Eu sempre faço isso, né, gente? Eu virar a tela.
RM Flores da Olambra, que legal. Ela produz fitônia, produz violeta, muita gente legal. Olha, é, eu vou chamar minha convidada, que é a Ana da Casa e Jardim, que eu escolhi muito bem para estar falando hoje com a gente das composições. Você está colocando aqui, ó. A Ana tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo já. Ela, oh, gente, eu amo quando chega a hora da live, amo. Ei, Ana! Boa noite! Olá, tudo bem? Tudo em Tá me paz, escutando? graças a Deus. E você? Tudo bem. Ah, fico feliz. Que bom que você está aqui com a gente fazendo companhia nessa Obrigada. live. Obrigada, Obrigada é por um você ter prazer. aceitado o convite para você dividir aí sua experiência, seus conhecimentos com o pessoal. Gratidão mesmo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Ô, Ana, para quem não te conhece, fala direitinho onde você está, fala do seu trabalho, é... conta aí um pouquinho dessa história para a gente saber, por favor, pode ser? Então, claro, vamos lá. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. É minha primeira live, então também é um negócio muito novo para mim. Estou bem animada. E eu sou a Ana, eu que administro o perfil do Casa no Jardim aqui no Instagram. E eu sou arquiteta, paisagista e ainda dou aula numa universidade aqui na minha cidade, que é Maringá, no Paraná, né? Então, Paraná tá frio? deve estar uns 18 graus agora. Não está muito, não. Você já está Deu uma acostumada, né? esfriadinha. Aqui onde eu tô não faz tão frio, não, igual Curitiba, que são as principais cidades, né? Mas deu uma esfriadinha boa. Então você é arquiteta. Eu sou arquiteta. Que legal. Sou arquiteta urbanista, e aí eu comecei com o paisagismo quando eu comecei a dar aula, né? Que daí eu firmei mais essa área e entrei na faculdade especialmente para essa disciplina. E aí foi onde eu comecei a me especializar mais. E aí eu amei, e aí eu criei o perfil do Casa no Jardim, né? Que é até uma coisa legal, assim, quando eu fui pensar no nome, poderia ser Jardim na Casa, não podia? Mas como a gente é louco por planta, acabei escolhendo casa no jardim, porque a gente quer uma casa no jardim, não quer um jardim dentro de casa, né? Então E foi sabe o que que eu uma tô espécie achando de muito brincadeira. interessante? É a primeira paisagista, arquiteta que eu conheço, que gosta tanto de plantas, porque os arquitetos reclamam comigo que tem muito pouco na arquitetura lá na universidade de paisagismo. Como que é isso, Ana? É um ramo que não tão expandido ou tão valorizado, vamos assim dizer, a parte dos projetos de paisagismo, né? Porque os viveiros vieram há muito mais tempo, vamos assim dizer. Então muitas pessoas começam a fazer o jardim sem ter o projeto ainda. E isso a gente vê que poderia ter evitado alguns erros, ter colocado plantas com finalidades melhores, com uma manutenção menor, com uma durabilidade maior, né? Porque assim, por que é bom um projeto de paisagismo? Eu vi que tem algumas pessoas que são profissionais aqui da área ou que são estudantes de arquitetura. Então, a primeira coisa que a gente ensina é a valorizar o projeto de paisagismo. Por quê? Porque é a partir dele que a gente vai conhecer o espaço, o paisagismo vai andar de mão dadas com a arquitetura, é a partir do projeto de paisagismo que a gente vai conhecer o perfil da pessoa e da família para onde esse jardim vai ser projetado e instalado, né? Então, quando a gente começa a pensar no paisagismo, que o cliente chega para a gente, ou uma família, fala, eu quero fazer um jardim na minha casa, eu quero colocar verde dentro da minha casa. Então, a primeira coisa que a gente vê é o perfil da família. Para que você quer esse jardim? Para que você vai utilizar esse jardim? Porque todo jardim que a gente faz tem um objetivo, né? A pessoa vai falar assim, eu quero um jardim só para ficar olhando, eu quero um jardim para o meu cachorro correr, eu quero um jardim para o meu filho brincar, eu quero um jardim para eu sentar e ler um livro, eu quero um jardim que eu possa plantar e fazer uma horta, eu quero um jardim para eu colocar a mão e fazer a manutenção das plantas, ou eu quero um jardim para esconder a parede feia do vizinho que aparece.
né? Então tem que colher essa ideia. Isso, a gente primeiro vê qual que é o objetivo do jardim. Depois que a gente viu o objetivo do jardim, a gente vai ver o espaço que a pessoa tem. Às vezes ela mora em apartamento e ela não tem ainda um espaço bem definido. Então a gente vê, olha, você tem uma varanda, você não tem, tem um espaço onde bate sol, vamos fazer uma parede verde, já que não tem espaço para plantar no chão, ou vamos trabalhar com vasos ou com floreiras, ou vamos trabalhar com plantas pendentes, se você quiser algum volume mais no alto. Então, a gente consegue identificar na casa das pessoas espaços que podem ter plantas que às vezes ela não sabia que podia colocar, né? Então, isso é muito legal. E outra coisa que é muito importante é o perfil da família. Se a família tem tempo para cuidar do jardim, porque jardim é amor, é dedicação, né? Então, às vezes a pessoa tem uma vida corriqueira e não é só por isso que ela não vai poder ter um jardim, ela vai. Então, o que a gente acaba considerando nesse ponto? São plantas com baixa manutenção, plantas que precisam de uma menor quantidade de água, que tenham regas mais espaçadas, ou a gente faz uma rega automatizada, né? Porque às vezes a pessoa viaja demais e fica 4 dias fora. Como é que vai molhar a planta dia sim, dia não? Então a gente opta por opções de vegetação que tem uma necessidade mais baixa de água, que ela possa ali molhar 2 vezes na semana, ou às vezes uma, né? Para facilitar a vida da pessoa também, porque é o jardim, a pessoa não pode ser escravo do jardim. O jardim tem que vir para somar, tem que ser uma alegria, um momento de prazer, uma coisa de prazer, né? Então a gente não pode que a pessoa fale assim, ah, meu Deus do céu, eu tenho que molhar meu jardim hoje, eu esqueci de molhar aquelas plantas lá, senão vai agarrar ódio na planta. Não é assim que a gente quer. A gente quer que a pessoa chegue em casa e veja o jardim maravilhoso. Dependendo se é uma casa que tem um terreno grande, se é um jardim que vai entrar numa fachada, se é o vaso que você vai colocar na sala, né? Hoje a gente tem uma corrente de paisagismo que chama Urban Jungle, que é a floresta urbana. São as Que é o que florestas há, dentro né? de casa. É lindo. Quem é louco por planta entra num ambiente desse e fica enlouquecido. Às vezes as pessoas têm 200 vasos dentro da casa, né? E aí Gente, são plantas. coloca aqui para mim, quem conhece esse termo, Urban Jungle, coloca hashtag sim, e quem não conhece, coloca hashtag não para eu saber. Eu leio todos os comentários aqui, viu, gente? Pode ir escrevendo. E quem gosta de planta fica assim, a casa verde, verde, parece que você está entrando numa selva mesmo, né? Então, esses são pontos que a gente considera logo no início que vai fazer o projeto de paisagismo. Porque tem pessoas também que não sabem que tem plantas tóxicas. Não que a planta você vai, de repente a criança vai comer e vai morrer. Não, mas pode dar uma indigestão, um incômodo no estômago ali, né? Então a gente vê assim, se a pessoa tem filhos, tem crianças pequenas, tem cachorro, para a gente não colocar espécies que de repente o cachorrinho vai lá comer, o gatinho vai comer e de repente possa passar mal, né? Então a gente evita essas coisas também. Se é uma casa com criança, a gente não vai colocar plantas com espinho, não vai trabalhar com cactos, tudo para que a família inteira possa apreciar e aproveitar o jardim de uma forma completa, né? Então, Ô, esse Ana, é o primeiro só te passo. cortando um pouquinho, que eu fiz a pergunta e eu estou um pouco surpresa. Eu achei que quase todo mundo ia falar que conhecia, só 3 pessoas. O resto, tudo não. Você explica para a gente direitinho sobre o que que é Urban Jungle, senão eles vão ficar um pouco perdidos. Urban Jungle, se vocês Já quiserem teve procurar no passado, agora está de volta esse termo, né, Ana? isso, se vocês quiserem procurar aqui no Instagram, principalmente no Pinterest, também é uma plataforma que tem bastante imagens, vocês vão ver que é literalmente uma casa no jardim, é uma casa na selva. É quando as pessoas pegam plantas e colocam os vasos em tudo quanto é lugar. Pendura na janela, coloca no alto, põe no chão, põe na escada. Onde couber um vaso, a pessoa coloca. Então, na hora que você olhar uma foto dessa, de um urban jungle, de uma selva urbana, você vai identificar na hora. Né? E qual é a característica dessas plantas? São plantas de sombra, normalmente são folhagens, né? Algumas têm um brilho muito bonito, então é uma coisa que chama a atenção. Só que essa Coloca vertente do plantas paisagismo, altas, plantas baixas, gente, jiboia puxando para todo lado, costela de Adão, plantas de pouca claridade que toleram mesmo esse ambiente.
Exatamente, aí vira como se fosse uma floresta tropical dentro da sua casa, né? Que você tem lá a palmeirinha, você tem as folhagens, você tem maranta, você tem zamioculca, você tem a jiboia, como você falou, tem licuala, tem planta pequena, média, grande, onde couber, você vai colocando, né? Principalmente a costela de Adão, que ela é uma planta mais volumosa, que ela vai crescendo, você pode tutorar ela num vaso e ela fica enorme, ela vai pro alto, né? Então é muito bacana, é um negócio muito legal que tem para a gente conhecer. Muda, né, a casa, muda Muda. até a vibe, a energia, muda Sim, tudo, gente. E essa quarentena veio muito para isso. O Urban Jungle agora mais do que nunca em alta, porque a gente fica dentro de casa e o habitat nosso natural realmente é a natureza, da onde a gente vem. Então é muito pertinente essa época Urban Jungle, né, Ana? isso, porque se você vê, a gente veio da natureza, né? A gente veio lá do primeiro jardim, que vamos falar assim, que foi o Jardim do Éden, biblicamente falando. Foi lá que a gente foi criado e daí a gente veio de lá e para a terra a gente vai voltar e a gente sempre tenta buscar essa vegetação e trazer para dentro de casa, que é um lugar que a vegetação, a natureza é algo confortável que acalenta nosso coração. Então, especialmente nessa quarentena, quem tem a chance, a oportunidade de ter um verdinho dentro de casa, já deixa a gente mais tranquilo, né? A gente está falando, ele Ó, precisa ver meu matagal, a gente ama tem uma... gente falando aqui, meu matagal. Não, gente, Urban Jungle agora é uma coisa que veio para ficar, é uma coisa assim elegante, qualidade de vida, tudo de bom, não tem mais nada disso. Ficou isso, essa fala lá no passado. Mudou tudo, né, Ana? Já tinha Isso vindo mesmo. mudando. E agora mais do que nunca. E se uma coisa nova que as pessoas têm pedido bastante nos projetos é a questão da horta dentro da casa, né? Da gente ter os alimentos, os temperos fresquinhos, as ervas, o chá. Então é uma oportunidade que a gente tem para colocar também dentro do jardim, dentro do paisagismo. Né? Só que o que vale lembrar, quando a pessoa chega para você e fala assim, eu quero um jardim de horta aqui dentro da minha cozinha. Pessoal, temperos, chás, ervas, eles precisam de insolação direta, eles precisam de pelo menos 4, 5 horas de luz solar por dia. Então não é uma coisa muito fácil da gente ter com frequência, principalmente em apartamentos, né? Então o que a gente acaba sugerindo para a pessoa é que ela faça um espaço, projete um espaço, que esse jardim ele possa ser renovado. Então você compra o seu temperinho, coloca dentro do cachepô, que a gente criou o ambiente ali, ou você vai comer ele inteiro, né? Ou a hora que ele começar a murchar, você troca e coloca um novo. Então, essa é uma forma de sempre ter o tempero ali fresquinho, sempre ao alcance das mãos, né? Porque tempero ainda, que é uma coisa delicada, e se ele não tiver a ventilação adequada, a insolação, ele fica bem suscetível às pragas. Então, eles Fica. morrem facilmente. Então, a dica é sempre você comer ele rapidinho. Comprou um manjericão, aproveita. Dali 2 semanas você vai de novo, 3 semanas, compra outro potinho novo. A não ser que você vai fazer o seu jardim de horta num jardim externo, né? Que você já tenha no É. chão, os canteiros que você consiga plantar. Então, essa é uma coisa que o pessoal tem pedido bastante. Ana, o pessoal que faz arquitetura tem quanto tempo de paisagismo na universidade? Eles têm, se a faculdade for anual, o curso por anual é 1 ano, e se for semestral são 2 semestres. É Aqui na muito nossa, pouco, né? Para quem faz arquitetura, para se especializar em paisagismo, que eles ficam meio perdidos, eu faço muita consultoria é, nessa área de paisagismo para arquitetos. O que que você aconselha? O que que você fez para chegar nos conhecimentos que você tem de paisagismo? Fazer cursos externos ou fazer um estágio? O que que você acha que o pessoal pode fazer para ficar bom em paisagismo, além da é, universidade, para complementar? quando a gente fala em se especializar em paisagismo, a gente tem duas coisas que a gente tem que pensar. Na parte técnica, teórica, vamos assim dizer, de composição, que é o que é mais a minha área, né? É a composição do paisagismo na arquitetura. Como é que a gente vai valorizar a arquitetura com o paisagismo? Se você tem uma arquitetura mais alta, você coloca plantas volumosas.
você tem uma arquitetura mais baixa, você coloca plantas menores, né, para que ela possa estar sempre em harmonia, em simetria, em proporção com a arquitetura, né? E o segundo ponto é que a gente tem que acabar conhecendo um pouco, são como as plantas se comportam, né? Quais são as características dela. Isso é mais, vamos falar, a parte sua, né? Só que a gente tem que ter um pouquinho de ideia também para a gente poder saber o que a gente está projetando. E isso, os viveiros são imprescindíveis. Se você quiser fazer, se a pessoa quiser fazer um estágio num viveiro para ver como é que funciona, é espetacular. Porque daí ele vai saber certinho como é que as plantas funcionam, a característica do comportamento da planta em si, né? Porque o que a gente ensina no nosso curso são as categorias, os grupos das plantas. Como é que funciona uma forração, uma trepadeira, que tem vários tipos de trepadeira, coníferas, palmeiras, arbustos, herbáceas. Então, a gente classifica nesse grupo grande. Eu fiz uma pós-graduação, Ana, em paisagismo e revitalização ambiental. 2 anos presencial, ajudou demais. Sim. Nessa parte, porque tem muita gente que você vai trocando de ideia, os professores. Outra coisa que me ajudou muito, que eu tenho muita mania de viajar até a passeio, e eu tenho que conhecer floricultura do local, produtor do local, porque a floricultura e o produtor agregam muito. Às vezes, por exemplo, você vai num produtor de suculenta, num estado, você vai em outro, é diferente um do outro, então você vai ficando muito expert nos lugares. Por exemplo, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eu fui. Olambra é um lugar que tem que ir, CEAGESP, não é, Ana? Eu acho que mais é muito ali a teoria, essa prática, muito legal. Sim, as plantas têm muito essa questão regional, né? A gente, pelo Instagram, a gente faz projeto para o Brasil inteiro. E veja só, eu sou aqui do Paraná. Então, às vezes tem pessoa do Acre que vem pedir um projeto. Então, como é que a gente resolve essas questões? A gente está sempre disponível para tirar dúvidas das pessoas e eu acabo colocando ali 3, 4, 5, às vezes, ou 5 opções para uma planta só, para um lugar só, porque se ele não acha uma, ele acha outro, ele vai, né? Às vezes não é a época Como que que ele você quer. faz esse projeto à distância assim, Ana? Primeira pessoa te passa. Isso, eu peço fotos para a pessoa do local e se ela tiver a medida ali. Então, ela tira a medida, eu desenho, com base nas fotos, eu vejo onde tem sol, onde não tem, e aí eu monto o projeto todo, faço 3D, coloco 4 opções para uma mesma vegetação, né? Você vai usar um agapanto, você vai usar uma outra flor roxa no lugar, porque se a pessoa não achar uma na região, ela acha outra. Até porque tem cidades muito pequenas que não tem produtor. Então, eles sofrem um pouco mais para achar, né? Então, a gente vai estar sempre à disposição. Se surgiu alguma dúvida, a gente está aqui para responder sobre o projeto. Entendi. Então você faz projeto para o Brasil todo. Gente, olha que legal. Sim, é bem Aí, bacana. o pessoal me fez aqui um monte de pergunta, Ana. É, como que você acha que vai ficar o mercado do paisagista, das plantas pós-pandemia? Olha, eu acho que é uma coisa que as pessoas vão passar a valorizar mais o jardim dentro da casa, né? Porque às vezes eu posto muitos jardins ali no Instagram e a pessoa vem falando assim, ah, nossa, se eu tivesse um jardim desse em casa, que coisa linda, que gostoso, que maravilhoso. Então, agora, nesse momento, mais do que nunca, a gente está valorizando mais ainda o nosso verdinho dentro de casa, né? E Concordo. às vezes a pessoa tem um espaço tão pequenininho que ela fala assim, nossa, mas nem tem espaço. Gente, sempre tem espaço para colocar uma plantinha na casa de vocês. Você não precisa necessariamente ter uma selva gigantesca. Se você tiver um verdinho pequenininho, ele já vai alegrar mais a sua casa. Então, sempre dá para a Muda gente colocar. tudo. Muda, ou seja na parede verde, ou seja em vaso, em floreira, né, ou planta pendente, suspensa. Sempre dá para a gente colocar alguma coisa. Né? É isso aí. Eu também acho que vai melhorar muito. Tenho Sim. certeza. Mudou tudo. A humanidade não vai ser mais a mesma. Sim, até porque é uma forma de você passar seu tempo fazendo manutenção da planta, né? Então, às vezes eu falo assim, estou meio estressada hoje, vou fazer plantoterapia. Aí eu sento ali, limpo as plantinhas, podo, replanto, pego nova, faço mudinha. Você ensinou muda de suculenta, que é super bacana, né? Você ensina muda de outras. Então, é uma coisa bacana, é uma delícia.
Ontem a gente teve uma live de terrário, Ana, eu fiquei Eu encantada. vi. Você Que viu? coisa linda. Uhum. Você tendo aquilo ali, você olha, parece que é uma floresta. Maravilhoso. E você Muito lindo. vê, num lugar pequenininho, com plantinhas que você pode usar de sombra, tá muito tranquilo. Eu achei, não, maravilhoso, fantástico. É, É. você é tão tranquila, né, Ana? Ai, Tô tem que ser, né? adorando. Dando aula a gente aprende a ficar mais zen. E mexendo com planta também, né, Ana? Você tá dando aula online? Tô dando aula online, aula remota, a gente grava as aulas, a gente posta vídeo, a gente entra online pelo Zoom, pelo Google Meet. E aí a gente vai se virando. O importante é os bichinhos lá aprenderem, né? Falo, meus chuchuzinhos, minhas florzinhas aprenderem. Mas eu tô com uma curiosidade aqui. Para quem está começando aí fazer o projeto. O projeto de arquitetura e de paisagismo, você cobra o mesmo valor, Ana? Não, o projeto de paisagismo ele é diferenciado, né? Eu cobro sempre assim, é referente ao serviço que a pessoa vai querer. Né? Porque às vezes ela fala assim, ah, não, eu quero só revitalizar, eu quero trocar umas plantas, eu quero fazer uma parede verde. Então a gente acaba vendo por espaço, pelo que a pessoa vai precisar mesmo, né? Porque às vezes ela quer um jardim todo trabalhado, você pega lá um jardim inspirado no italiano, romântico, que é muito mais cheio. Então a gente acaba tendo um pouco mais de trabalho para selecionar planta, essas coisas. Então vai muito do que o cliente precisa mesmo. Isso Varia a gente muito. acaba aprendendo na E o prática, de né? paisagismo, então, é diferente do de arquitetura. É diferente. A arquitetura normalmente o pessoal vende por metragem quadrada e pronto, né? Agora o nosso não, é diferente. É diferente. Você Se a faz o de pessoa quer arquitetura também, né? faço também. Aí, se a pessoa quer que coloque a iluminação, que faz projeto hidráulico junto, se quer que faz o espaçamento das covas para plantio, então vai tudo da necessidade, né? Porque às vezes a pessoa vai só trabalhar com vaso, por exemplo, não tem nem cova para você fazer, não tem nem buraco para cavar, então vai muito do que a pessoa precisa mesmo. Uhum. Ana, e essa parte que você me falou do urbanismo? O urbanismo, quando aqui em Maringá, nas faculdades aqui, o arquiteto ele já vem com o urbanismo, né? Então, assim, o pacote, a gente se forma em arquitetura e urbanismo. E o urbanismo está inteiramente ligado com o paisagismo, né? A questão de paisagismo urbano, que são a arborização urbana, que são as árvores, calçadas, Geralmente potatórias, em maior escala, né? praças. Uhum, é o paisagista que trabalha também nessa parte, né? A gente que define. Principalmente árvore, para você não plantar árvore que cresce muito embaixo de fiação elétrica, árvore que a raiz estoura calçada, né? Árvore que não cai todas as folhas de uma vez, daí suja demais a calçada. E aí a gente vai fazendo nosso trabalho em cima disso, né? Da composição Eu falo também. que o urbanismo, por exemplo, aí, onde que a pessoa transita para fazer caminhada, tem que ver o porte a Isso. forma da copa, o estacionamento não pode ter que mancha ali o para-brisa, né? As É, flores que o pessoal vai cair, escorregar e estacionamento tal. É também não uma pode ter série árvore de com coisas que a pessoa frutinha. não tem nem ideia. Não pode Uhum. ser uma espécie só, quanto mais espécies, melhor. Tem flores Isso. que dão uma determinada época do ano, outras árvores dão em outro para ter flor o ano todo. É uma série de coisas para ser olhado. Mas o principal que eu acho é essa questão das raízes e a questão também da parte Olha, elétrica. Marcelo vai estar aqui com a gente. Ei, Marcelo! Aprendi muito. E Você viu outra a live coisa dele? que eu vi, muito gostoso, né? É uma Uma pessoa muito pessoa tranquila também. muito maravilhosa. O E que que outra você ia coisa falar, Ana? que a gente fala de paisagismo urbano, que é bastante estudado hoje, é a questão dos jardins de chuva, né? Das calçadas permeáveis, porque como tem esse monte de alagamento na cidade, que inunda, os jardins de chuva, as calçadas permeáveis são uma forma de ajudar no escoamento da água pluvial, né? Da água da chuva na cidade, na calçada. Então, porque só a boca de lobo ela não aguenta. Se a gente fazer um jardim na calçada, ele fica maravilhoso. Já é um jardim específico, com camada de pedra, de filtração, para receber um volume maior de água mesmo. Então, esse é um ponto bem legal O da Manuel está gente estudar. falando que pretende aprofundar bastante no urbanismo. Que legal, Tomara lindo. Manuel. Tomara. É uma área muito, muito bonita, muito Sim, legal. sim. É,
você falou aqui que as plantas na arquitetura, o que considerar? Então, considerar o tipo de ambiente, o perfil do cliente, da família. É, aí você me falou que as pessoas podem ter floreiras, né? Isso. Você É, coloca geralmente as floreiras aonde? a gente trabalha com Vamos floreiro, dar com ideias vaso, aí pro em pessoal. jardim de varanda, né? Que não tem solo, não tem terra para você plantar, então a gente opta por vasos, por floreiras, ou por uma parede verde, ou por plantas suspensas, e aí a gente consegue trazer o verdinho para esses espaços que não tem solo. Hoje também tem uma outra coisa, falando de varanda, tem projetos de edifícios que já tem as varandas prontas, é como se fossem, a gente chama de floresta vertical. Floresta vertical, se vocês procurarem, são aqueles prédios que têm arbustos, são vegetações maiores na fachada. Na Itália É tem maravilhoso. alguns, do Boeri, e que parece que é uma selva que vai subindo no prédio, né? Isso tudo feito com varanda. Aí tem a caixa da floreira, que ela é mais específica, mais reforçada, por conta da água também, né? E ainda tem os telhados verdes, que são utilizados, mas que esse a gente acaba não é um lugar que a gente vai para contemplar, vamos assim dizer, né? Ele é mais voltado para a parte térmica, acústica e sustentável ambiental da edificação, Isso. né? E outra coisa que a gente considera também quando vai fazer o jardim para a família é se a pessoa tem alergia a cheiros, né? Porque às vezes tem plantas que têm um perfume mais forte, que às vezes pode ter da alergia em alguém que é alérgico a cheiro forte, a odores. Então, tudo isso a gente acaba considerando, né? Então, se a gente olhar todos os aspectos que influenciam no jardim, são muitos. Então, para o jardim funcionar corretamente, atender as expectativas das pessoas, a gente tem que fazer com muita atenção, né? Ana, se o pessoal quiser fazer um orçamento com você de seu projeto e tudo, eles te chamam no direct? Pode chamar direct, WhatsApp. Eu gosto mais do WhatsApp porque o Instagram, as mensagens dele, às vezes demora para aparecer, né? Não sei, eles Uhum. têm duas, três caixas lá, então a gente olha, às vezes fica procurando a mensagem lá, demora para ela aparecer. Mas quem não quiser pelo Instagram, então pelo WhatsApp. Eu prefiro ainda o WhatsApp. A Der Jordão mandou uma mensagem tão linda aqui. Obrigada, Der. Deixa eu te falar. O pessoal tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Gente, eu tô tirando rapidinho do Instagram, porque cai na live, o pessoal tá reclamando. Tem gente que não tem muita habilidade, né, de estar passando pros stories. Então, hoje eu já comecei e amanhã também. Logo, logo eu ponho lá no YouTube, aí vocês assistem lá, tá bom? E o WhatsApp seu tá lá no Instagram? Você Tá fala, lá no Instagram. tá lá? Uhum. Ele fica marcadinho lá. Mais Uhum. alguma pergunta aí, Ana? Ó, como que a pessoa monta essa questão de composição de vasos? Vamos supor que se a pessoa quiser colocar vasos dentro de casa, ela não quer contratar um paisagista, um arquiteto, e a gente sabe, Isso, né, dessa dificuldade agora na pandemia, né, Ana? isso é uma Como que ela pergunta pode fazer legal. uma composição bonita assim? A gente sempre, quando vai trabalhar com vasos, a gente observa primeiro o espaço que esse vaso vai ficar. Por quê? Se você tem um ambiente com o pé direito um pouco mais alto, e você quer botar um vasinho ali no canto, do lado da porta, você não vai trabalhar com um vaso pequenininho, 60 centímetros, que ele vai sumir. Então, a gente acaba trabalhando com vasos grandes, vasos de 80, de 1 metro, 1,20 m. Tem vasos que são enormes, né? Então, depende muito do ambiente que a gente vai colocar. Vocês podem ter prestado atenção já em entradas de prédios, que tem a entrada alta, o pé direito alto, os vasos são gigantescos, né? Às vezes os vasos são utilizados sem plantas e às vezes são utilizados com plantas. Então, dentro do apartamento, por exemplo, ou dentro da casa, se a gente for colocar, você tem que colocar o vaso de um tamanho que ele consiga aparecer e ter o brilho dele próprio ali, né? Que ele não fique escondido, mas também que ele não apareça um elefantão dentro da casa ali, muito gigante, né? E a dica é assim, se você tem Proporção, né? vasos mais finos, mais altos, você coloca uma planta que seja alta também. Porque não adianta você pegar um vaso de 1 metro de altura e colocar uma plantinha assim, né? Uma Uhum. forração, uma miudinha, que ela vai sumir, vai parecer, né?
uma coisinha pequenininha ali em cima do vaso. Então, se o vaso for mais comprido, mais alto, a gente coloca a vegetação mais alta para ter essa proporção, né? Ter essa harmonia entre o tamanho. Agora, se a gente vai colocar vasos em cima de mesas, de bancadas, aí eles podem ser vasos menores. Se a gente vai trabalhar com vasos em mesas de centro, a gente acaba colocando vasos que são mais largos, que são mais baixinhos, porque eles vão ocupar uma superfície horizontal ali, né? Eles têm um espaço todo para cobrir. E aí você não precisa colocar planta muito alta também, porque a pessoa vai olhar de cima, ali de frente, então ela vai enxergar toda a parte de cima do vaso. Então a gente trabalha sempre com essa proporção, né? Em relação ao ambiente. Eu falo que a planta, para quem é leigo, é 1,5 vezes o tamanho do vaso, né, Ana? Isso. Outra dica também é que, por exemplo, se uma planta é mais lisa, você pode trabalhar com um vaso com textura. Se a planta já é muito colorida, com muita textura, o vaso, né, mais liso. E agora o que que você faz? Pode ser um vaso, pode fazer uma composição com 3 vasos de tamanhos diferentes, né? E quanto às cores, você gosta, você, Ana, de cores neutras, ou você usa um vermelho, um amarelo? Fala aí pro pessoal sobre as cores dos vasos, Ana. Eu adoro cor, mas É eu muito gosto mais pessoal, de né? cor, é pessoal, né? Mas eu gosto mais de cor nas plantas do que nos vasos. Por quê? Porque com vaso neutro você pode colocar plantas de várias cores, que vai ficar bonito. Você tem um vaso preto, você coloca um amarelo, fica bonito, um vermelho fica bonito, um roxo fica bonito. Agora, se você já tem vaso muito com cor marcada, você vai acabar normalmente trabalhando com plantinhas mais verdes, né? Que não é feio também, mas é do estilo. E uma coisa que é legal de fazer é você não necessariamente plantar a sua plantinha no vaso. Você pode usar os cachepôs em lugar de vaso. Né? Para quem não sabe o que é cachepô é a roupinha do vaso. É um segundo vaso que você vai botar o primeiro dentro. Pode Então, usar até uma madeira, né? pode. Normalmente, quais são as características do cachepô? São vasos que têm materiais de fibra, que estragam se forem molhados, né? Madeirados, Um ou que são também vidro. muito vidro, tecido. Aí tem um monte de opções, né? Caixotes. E aí vocês pegam o vasinho que a planta já vem e coloca dentro. Por exemplo, orquídea. Se você quer a sua sala cheia de orquídea com flor, você vai pegar ela no vasinho que ela já vem, que ela tá lá com a raizinha toda para fora, e às vezes você não quer transplantar, porque às vezes você fala, ai meu Deus, vou matar se eu transplantar, então deixa aqui que tá bem. Ela tá com flor, você coloca no seu cachepô lá, lindo, maravilhoso, cachepô grego, cachepô redondo, quadrado, tá lá com flor linda, maravilhosa. Saiu a florzinha, você leva ela lá para o ambiente que ela vai ser cuidada, depois você volta, quando ela florir de novo, para dentro da casa. E aí coloca num cachepô. Agora, se você plantar ela direto num vaso, você vai ter que pegar esse vaso e levar para lá. Daí você perde esse vaso, né? Porque ele já está nela, você não consegue colocar outra planta no lugar. Então, a gente tem essa versatilidade de não plantar a planta direto no vasinho que a gente vai deixar na sala lá. Você deixa o vaso sempre e depois você só troca a planta dentro. Né? Muito legal essa questão do cachepô. Ó, É. tem uma pessoa aqui perguntando muito sobre jardim vertical. Tem uma live com uma pessoa jardim vertical excelente, tá lá no A de Plantas Miami, né? de A moça de Miami. Miami. É Maravilhosa. Jardim Vertical Brasil. Veja, gente, que a pessoa está querendo saber as plantas, tudo sobre jardim vertical, é muito legal. Aí você vai lá no meu canal do YouTube, Plantas e Bem-Estar, e vê lá as lives, tem uma de jardim vertical. Agora, outra coisa aqui, a pessoa está perguntando, eu não sei, em árvores, perguntou assim muitas vezes, deixa eu responder, que eu estou até aflita. Como ter jardins com orquídeas? Olha, com orquídeas, você pode ter qualquer jardim com orquídeas. Acho que é Muniz Roberto que perguntou. Desde que ou você coloque no lugar longe da janela e vai ficar trocando sempre, como ela está falando, ou então você coloca encostado com a janela, o jardim na janela, encostado mesmo, porque aí sempre ela vai ficar bonita e ali ela vai florescer várias vezes no ano, principalmente a orquídea phalaenopsis, dá para fazer um jardim legal. Mas sobre orquídea, em particular, você pode me chamar no direct, pode fazer todas as perguntas que eu converso com você.
porque eu e a Ana falamos que na live é bom seguir o tema, porque senão a gente fica sempre repetindo a mesma coisa, né, Ana? É legal que Então, você tem as lives separadas por tema, né? Tem a de orquídea, tem jardim é, vertical, tem a de pragas, tem a de abuticabeira. Então a pessoa já assiste sabendo que ela vai ver, né? e igual ontem foi de terrários. Então, se a gente ficar todo dia repetindo assim, aí não, a gente não desenvolve, não se aprofunda numa coisa só. Ô, Ana, é, o que que você falou sobre locais que ventam, sobre cactos, sobre que você me falou? É, locais que ventam, às vezes a gente quer uma planta que a gente não pode ter no lugar que a gente quer colocar, né? Isso é importante. Eu vejo um monte de Samambaia, pessoas onde que venta, é um terror. pois é. Samambaia ainda é mais delicado, porque tem produtor que ainda consegue produzir ela num solzinho, então ela aguenta até uma meia sombra, né? Mas samambaia, avenca, são plantas que não podem ser colocadas onde venta. Então não adianta colocar numa sacada que tem vento, que ela vai morrer de judiação. E uma outra coisa que as pessoas falam sempre assim, ah, eu queria botar uma suculenta lá no banheiro, um cacto no banheiro. Gente, suculenta e cacto são plantinhas que elas demoram para mostrar que elas morreram, né? Mas E tem elas muita vão umidade, o definir banheiro, né? isso. E o banheiro é úmido, e as suculentas e cactos, elas são características de lugares secos, né? Algumas espécies vão em lugares com insolação indireta, né? Como a rabo de lagartixa, por exemplo. Mas os cactos em si, eles precisam de sol para eles se desenvolverem. Então, você vai comprar um cacto desse tamanho, vai passar lá 2 anos, ele vai estar desse tamanho ainda. Ele não vai estar tão bonito, né? Se ele não ficar no sol. Então, essa é a importância da gente deixar sempre as plantas nos lugares adequados para elas. Então, E isso não é uma coisa precisa para a ser gente. aquela planta. Toda planta tem sua beleza, porque é criação de Deus, as plantas, e todas são lindas, maravilhosas. Então tem planta para todo local, né, Ana? Não tem que ser aquela planta num lugar que. Porque as plantas é muito a origem dela, da onde ela vem, é onde ela gosta de ser, é daquela maneira que ela gosta de ser cuidada. Então, se é um lugar árido, de muito sol, como a gente está falando aqui no caso do cacto, então se você cisma que quer colocar o cacto num lugar que tem muito pouco sol ou que tem muita umidade, não vai dar certo. Então, assim, vamos olhar da onde é a origem da planta, aí ela vai ficar confortável e vai ficar sempre bonita. Eu acho que planta bonita é aquela que está bonita, não é, Ana? É a planta saudável, né? Até porque se você Saudável. morrer uma plantinha sua, você vai ficar triste, você não vai querer que ela morra. A gente quer lá que o jardim fique cada vez mais bonito. Então tem coisas que não adianta a gente insistir. E uma vantagem do vaso é isso. Às vezes você não consegue colocar sua samambaia lá na varanda porque venta e bate sol, você coloca ela num lugarzinho dentro da sua casa, né? Então, um ponto importante também é sempre colocar as plantas de acordo com a necessidade de insolação, ventilação que elas precisam. Né? Isso é Eu garantia falo que se a mais. pessoa acertar no local, metade do caminho andado e a rega. É comum a pessoa falar assim, nossa, minha plantinha estava aqui tão murchinha, aí eu peguei e troquei de lugar, ela amou, ela tá que tá. Então, você achou, gente, você achou a receita mágica que ela precisa, né? Então, isso é bacana também. Aí você quer dizer que você está dando a insolação necessária, a irrigação. E o que muita gente não entende também é que, às vezes, assim, a pessoa fala assim, ah, eu vou plantar suculenta, eu vou querer suculenta. Aí ela pega uma suculenta no vasinho desse tamanhozinho, quase nem tem terra, e coloca debaixo de uma janela, que é um sol de lascar. Aí ela fala assim, ah, eu vou regar minha suculenta uma vez a cada 15 dias, porque né, ela precisa de pouca água. Gente, quanto menor quantidade de terra, mais rápido essa água vai evaporar, e maior quantidade de água você vai ter que colocar com mais frequência, né? Então, assim, vasos que são pequenos e que são expostos ao sol, eles secam rapidamente. Então, isso é uma coisa que vocês têm que atentar. Se a planta vai ficar no sol, provavelmente você tem que regar ela mais vezes do que uma planta que vai ficar na sombra. Isso é uma coisa para a gente lembrar quando for falar de manutenção. É importante saber disso. E outra, o material do vaso que você vai utilizar. Se você vai colocar um jardim na fachada que bate sol, você não pode usar um vaso metálico onde bate sol. Porque se você molhar durante o dia e bater o sol, vai cozinhar as plantinhas, ele vai esquentar demais, vai aquecer demais.
Então, a questão do material dos vasos também é importante para a gente analisar dentro do paisagismo. Ô, Ana, a Florada Jardim está perguntando se você usa limitador nos seus canteiros. Uso porque eu acho que fica mais fácil para manutenção, né? Uma acaba não invadindo a outra e você consegue manter os desenhos que você quer ali de forma mais fácil, né? A Sem que origem uma do, figura do a outra jardim. ali. Sem Isso, então aparecer eu, muito, né? Tem gente que não. nossa, não direto, quando eu pego um jardineiro novo, eu falo, abaixa esse limitador, que limitador não é para aparecer, pelo amor de Deus, a gente quer ver planta, a gente não quer E a ver gente vê limitador. tanto, né? Põe aqui para fora da terra, eu ia morrer. Ô, Então, Ana, eu vou lá aqui. eu quero saber se tem alguma coisa aí para você estar falando, porque eu estou te perguntando, perguntando, e tem medo de você querer falar alguma coisa e eu tô te cortando. Não, pode perguntar, deixa eu ver, eu notei algumas coisas também, né? É, eu vi que alguém perguntou ali de jardim biofílico, né? Biofilia. O que é a biofilia que está na moda? Design biofílico. Biofílico é você trazer a natureza para dentro da sua casa, para dentro das coisas. Então, vamos falar assim, biofilia na moda é você utilizar materiais que vêm da natureza, utilizar fibra. Design biofílico, utilizar elementos que relembrem a natureza, ou que são da madeira, ou que são naturais. Então, a arquitetura biofílica é isso, é trazer o paisagismo, trazer o verde, fazer com que os ambientes fiquem mais parecidos aos ambientes naturais possíveis. Isso é uma coisa que vocês vão ouvir falar muito a partir de agora. Vai estar Show. na moda Uhum. rapidinho, né? Saiu na revista Natureza uma. Sim, Eu não sei se você viu uma publicação sobre biofilia. Aí tá um animal, um homem e a natureza. Esse sentimento de querer ficar os seres vivos próximos. Aí depois que isso. eu vi, quando a natureza saiu isso, comecei a tirar um tanto de foto, porque tirava mais com planta. Aí danei a tirar Né? com animal também. É muito legal, né? Sim, e tem alguém que falou ali do urbanismo, né, que quer fazer urbanismo, e a parte do paisagismo no urbanismo, a gente vê que as principais cidades do mundo, elas estão querendo transformar a cidade dentro de um jardim, e não ter um jardim dentro da cidade, né? Então recupera fundo de vale, recupera rio, cria parque urbano, cria calçada verde, cria via paisagística. Então essa é uma vertente do paisagismo também, que é bem importante de fazer a cidade se transformar num jardim, né? Se vocês olharem, Singapura é um lugar que tem essa intenção, ele já tem vários projetos paisagísticos gigantescos. No Brasil, a gente vê Parque Madureira, que ganhou selo de parque sustentável, porque ele tem piso que faz a captação da água, da chuva, que reaproveita para regar os próprios jardins que tem lá no parque. Então, isso uma coisa que vai influenciar muito daqui para frente na cidade, né? É Eu tô transformar a lembrando cidade. aqui, Ana, de uma super ideia aí para quem tá querendo saber como que tem. É o que eu te falei sobre o conhecimento das plantas. Eu trabalho aí com plantas mais de 30 anos. O que me ajudou muito é que eu sempre tive na mente, porque meu pai era professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus CEDAF a vida toda. Sempre ele me falou e sempre eu tive isso. Aprenda um pouco de plantas todos os dias. Você já percebeu que a gente não grava muita coisa num dia só? Acho que Sim, planta é tanta espécie, tanta variedade, tanta coisa. É horta, é jardim vertical, é frutífera, é jardim de um tipo, é jardim de outro, é floricultura, é tanta coisa. sim. Então, eu acho que você aprender um pouco todos os dias é legal. Isso é uma atividade que eu faço com os meus alunos, que o primeiro trabalho que eles têm que fazer é de observação de plantas. Então, eles vão andar na cidade, vão tirar fotos de plantas e identificar elas. Então, eu falo, procurem herbácea com flor, procurem arbusto com flor. E aí eles voltam falando assim, professora, eu não sabia que tinha tanta planta assim e tanta planta diferente. Eu não sabia que na casa da avó tinha tanta planta. E o legal é que assim, quando eles começam a conversar com a avó e perguntar das plantas, eles veem o amor que a vovó tem nas plantas, né? Eu falo que a vovó é o oráculo das plantas. A vovó tem uma planta para cada coisa, né? A Valéria tá falando ali, vovó, tô passando mal, peraí que eu vou catar um chá de boldo na horta. Vovó, não sei que chega lá, a avó tá feliz, vai ver uma orquídea que abriu a flor nova, que não sei o quê. Aí a avó tem aquelas lata velha, aqueles balde enferrujados lá com as plantinhas, né? E dá tudo certo, né? Parece que planta na mão de vó é uma loucura.
E elas amam, elas falam até que a vovó é meliante de planta. Elas estão andando na rua, elas veem uma planta bonitinha, quer pegar uma mudinha. Aí ela se encontra com a vizinha e quer dividir a mudinha, gente, porque planta é amor. Não tem como ser diferente, né? Planta é vida, é dedicação. Quem gosta de planta é apaixonado. Não tem como você gostar um pouquinho só, né? E acredito que a maioria das pessoas gostam. E principalmente as vovós. Minha avó disse ter planta há 70 anos com ela. Teve um dia que eu cheguei na casa da minha avó, contar um caso aqui, né? Aí cheguei e falei, vó, que flor linda ali no seu jardim. Ela falou assim, qual flor? Falei, avó, aquela salmão ali. Ela falou assim, qual? Falei, vó, vem ver aqui no fundo. Aí ela olhou assim, meu Deus, faz 20 anos que essa orquídea tá aí e nunca deu flor. Falei, sério, vó, vamos fotografar, então vamos gravar o momento, né? E elas não jogam fora, gente, porque é uma vidinha ali que tá com elas, né? O amor de vó e amor de vó com planta é algo fenomenal, maravilhoso. Então, esse que encanta, gente. O pessoal, toda live, né, eu ponho caixinha de pergunta e tem como a pessoa vai ser o paisagismo, plantas após a pandemia. Eu acho que assim, já é um estouro, eu acho que é uma coisa maravilhosa. E eu me ponho Sim, aí à disposição de quem quiser saber, eu faço aí a consultoria paisagística, sobre o mercado, sobre como chegar, que curso fazer, que caminho eu tomei no direct para vocês, porque o intuito das lives mesmo é realmente essa questão de ajudar. A gente estando ajudando, realmente a gente fica muito feliz, né, Ana? sim, muito legal mesmo. Trabalhar com paisagismo, quando a pessoa vê o jardim, que ela fica, ai, que lindo meu jardim, que Não tem gostoso. dúvida. É sensacional, é maravilhoso. Planta só faz bem pra gente Tem que e dedicar muito, né? Não acho que cuidar nada cai dela. do céu, mas é um Exatamente, ramo muito bom. exatamente, é isso aí. Ô, Ana, faltou alguma coisa aí para você falar ou eu posso te Pode falar. perguntar? Pode. Ficou coisa aqui sem responder, eu fui passando. Eu estava tão gostando do que você estava falando. Gente, o pessoal está falando aqui sobre que planta que você gosta de pôr no jardim vertical dentro de casa, Ana? Dentro de casa, você pode trabalhar com as marantas, lírio da Marantas. paz, orquídea, que fica bonito, jiboia, que ela você pode usar ela e ela já desce, né? Que fica pendente. A zebrina, eu gosto também que ela fica bonita. Peperômia. Eu gosto de fazer essa misturinha, né? Até porque, assim, quando a gente fala em jardim vertical, às vezes a pessoa não quer gastar com aquele monte de vasinho, com aquele monte de estrutura. Então, você planta um cachepô e coloca uma floreirinha lá em cima e coloca umas plantas pendentes, elas já vão fazendo uma cortina, né? Vou falar que é uma cortina, que não seja um jardim vertical, aquele fixado na parede. Você pode pôr um cachepô, um vaso lá em cima, uma floreira e deixar as plantas descerem. Ficam bonitas, Isso. Você pode né? plantar a trepadeira e subir em treliça. Tem tanta coisa para fazer parede verde, né? Pode, Que exatamente. jardim vertical em casa, qual a estrutura que você usa, Ana? A gente pode colocar. E como às vezes já vem pronto o lugar, não tem como impermeabilizar muito, né? Depende. A gente pode colocar aquelas treliças de madeira e aí pendura o vaso, pode colocar os sacos, né? Que a gente usa com a manta bidim. Ah, você usa com Varia sacos. varia muito do que a pessoa tem, né? Para colocar. Tem um sistema aqui no Paraná que eles fazem um módulo pronto já. Parece uma colmeia. Então vem a caixa de plástico quadradinha com um buraco no meio e você encaixa o seu vasinho. Então eles já vendem um módulo pronto lá, sei lá, vai precisar de 30 módulos para fazer a tua parede verde, já vem com o vasinho e a parte da irrigação toda prontinha. Então vai muito do que a Tem pessoa muita tem, opção. de água, se não tem, quanto ela quer gastar, né? Principalmente. Porque planta não é barato para você fazer, às vezes, um jardim vertical, automatizado, né? Então a gente procura opções mais simples para que a pessoa Eu possa falo que ter. o jardim vertical é o que mais exigente, né, Ana? Tem que ser bem planejado. Tanto na Isso. escolha Então, das plantas, o local, a irrigação, como vai ser a manutenção. Ele está contido, além de estar contido em pequeno espaço, por ele ser, né, na vertical, já vai lavando ali o substrato e exatamente.
Eu acho que ele é bem mais exigente, tanto nas técnicas de plantio como de manutenção. Isso. Se é um projeto novo que está saindo o jardim junto com o projeto da arquitetura já, na construção tudo junto, aí você tem uma flexibilidade maior para escolher a estrutura que você vai usar, né? Mas quando já Isso. vem o jardim pronto, é mais complicado. Eu já fiz também tipo calha, sabe? Você faz uma floreira Uhum. assim, a chapa metálica dobrada, pinta ela ali para não corroer e planta ali também. Então, assim, o que tiver disponível a gente faz. Pessoal, a gente vai ter que encerrar a live. Eu vou pedir a vocês para tirar um print aí da tela, marcar o meu perfil, marcar o da Ana. Gente, eu tô assim até mais tranquila. Eu acho que eu vou dormir assim a noite toda. Ana me passou uma tranquilidade. Ô, Ana, obrigada. Que Obrigada, tranquilidade que a Ana estamos me aqui passou. também. Que pessoa iluminada. Seus alunos devem ser doidos com você. Ah, eu Muito espero que tranquila, sim. Ana. Segura do que está Que bom. falando. Não, muito legal. Gente, eu quero Bom, posso contar agradecer. por Um você beijo no também. coração de cada um de vocês que estão fazendo companhia aqui com a gente. É, a live vai ficar salva, né? Vocês me perguntaram. E a gente se encontra amanhã, na live de amanhã. Tira um print, marca eu e marca a Ana. E assim, se vocês tiverem alguma ideia boa, tanto na parte pessoal, a gente ajudou vocês em alguma coisa com essa live, é muito importante para a gente feedback. Aí vocês escrevam assim no print e marquem a Ana, me marca aí nos seus stories que a gente reposta aqui. E se vocês não souberem fazer isso, tirar o print, marcar nos stories de vocês, peçam ajuda, que é muito legal, tá bom? Amanhã, gente, na live a gente vai falar sobre horta com especialista e quinta sobre berçário de suculentas e muda, vai ser muito legal. Não perde as lives aí não, tá, gente? Ô, Ana, você quer conversar aí um pouquinho, despedir do Eu pessoal? Fica à queria vontade. agradecer todo mundo que estava aqui até agora. Obrigada pela oportunidade. A gente que gosta de planta começa a falar e não para mais, né? E eu queria dar os Foi parabéns maravilhoso. especial, parabéns especial para você, que todo mundo que assiste seus stories, vê você já sabe que você é uma pessoa iluminada, que tem um amor enorme por plantas e que quer passar isso para as pessoas, que é fantástico, sensacional, que é do coração. Então, assim, gratidão por você ter montado esse perfil, por estar aqui com a gente. E é algo maravilhoso. Só tenho a Eu estou agradecer. emocionada com você. É verdade, ué. Quem fala de planta assim desse jeito para levar informação e querer o verdinho na casa das pessoas é do bem. Ô, Ana, Obrigada. e é tão importante a gente estar sempre ao lado de pessoas boas, não é? Sim, sim. É fazer o bem só para fazer, né? Fazer o bem para querer o bem. Não, eu Então, notei muito isso em você. Deus te abençoe muito, Deus te pague muito. Eu quero te desejar a você, sua família aí, muita paz, muita alegria. Tá fechando aqui, mas eu quero te perguntar, o pessoal aí, você está em casa, o pessoal, ou já começou a sair da pandemia? Como que tá? aqui já abriu um pouco o comércio, porque a nossa cidade teve só 6 óbitos, né? Assim, a gente queria que não tivesse nenhum, mas contando em relação ao país, nós tivemos 6. A gente se fechou desde o dia, acho que foi 18 de março, então a gente se fechou cedo, né? Então foi bem tranquilo aqui, mas o pessoal começou a sair agora, o comércio está abrindo aos poucos, mas assim, a gente ainda evita, né? Eu vou só quando é necessário. A gente não sabe o que vai acontecer, né, Ana? Ué, melhor não bater perna, né? Sair só quando for Você necessário faz a mesmo, a gente maioria tem dos seus projetos online ou a maioria presencial? maioria online. Você Online. não tem dificuldade de não visitar? Não porque a pessoa mostra, filma, daí depois a pessoa manda foto depois de Aí, pronto. ó, É gente. bem legal. É, Tem alguns que para você não outras precisa desenhar, que você vai só. aqui em Maringá, às vezes eu não desenho. Né? Assim, às vezes eu faço um 3D ali, ou às vezes eu nem faço técnico, porque daí eu já acompanho a execução. Então é uma coisa mais rápida, assim, Fica mais mais barato, prática. né? Fica. E mais rápido para fazer, né? Às vezes é alguma manutenção, assim, então é mais tranquilo. A gente faz tudo que precisar. Beijo! Tenho Amei, certeza que você pessoal. ajudou muita gente. Obrigada. Até a Fica com próxima. Deus. Até, se Deus quiser.